Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. E o que é escarlate será como a lã. Se o pecado for vermelho como sangue, se o pecado for vermelho como sangue, deve se tornar alvo como a neve. Deve se tornar alvo como a neve. Ouçam a voz que convida. Não se afastem de Deus. Ouçam a voz que convida. Não se afastem de Deus, pois Ele é cheio de misericórdia. Sua fidelidade é grande. Ouça a voz que convida. Ouça a voz que convida. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Ele perdoa a transgressão e não se lembra mais do pecado. Ele perdoa a transgressão e não se lembra mais do pecado. Vinde a Ele, todos vós que estáis cansados, porque com Ele há descanso. Ele perdoa a transgressão. Ele perdoa a transgressão e não se lembra mais do pecado. E não se lembra mais do pecado. Abençoada certeza, Jesus é meu. Que antegozo da glória divina, herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido de seu Espírito, lavado em seu sangue. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando o meu Salvador o dia inteiro. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando o meu Salvador o dia inteiro. Perfeita submissão, perfeito deleite, visões de êxtase agora entram em minha visão. Anjos descendo, trazem do alto ecos de misericórdia, sussurros de amor. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando o meu Salvador o dia inteiro. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando o meu Salvador o dia inteiro. Perfeita submissão. Tudo está em repouso. Eu
em meu Salvador, sou feliz e abençoado, observando e esperando, olhando para o alto, cheio de sua bondade, perdido em seu amor. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando o meu Salvador o dia inteiro. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando meu Salvador o dia inteiro. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando o meu Salvador o dia inteiro. Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando meu Salvador o dia inteiro. Nós saudamos a todos os irmãos e irmãs mundialmente, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a transmissão Contemplação Bíblica da Palavra com o irmão Frank. Somos gratos a Deus por essas transmissões. Se Deus quiser, também nesta manhã ouviremos um culto de cura do irmão Branham. Que o Senhor abençoe todos os ouvintes, sim, todo o seu povo em todo o mundo, fortalecendo-nos na fé e preparando-nos para a vinda do Senhor. Eu lerei uma palavra da Escritura de Romanos 16, a partir do versículo 25. Romanos 16, a partir do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Por favor, irmão Frank. Preciosos irmãos e irmãs no Senhor, esta palavra nós todos temos que ler mais uma vez, talvez 2 ou 3 vezes mais, para passar diante dos nossos olhos o que está acontecendo em nosso tempo, que de fato o grande mistério que Deus está finalizando em Cristo no nosso tempo, da eternidade que estava oculto, mas foi nos revelado pela graça. De fato, estamos vivendo em uma época muito especial.
E pode-se dizer realmente, é a última mensagem para a congregação do Deus vivo, antes do retorno de Jesus Cristo. Nós recebemos muitas saudações de todas as nações e idiomas, também da Áustria, Suíça e do Mar Báltico, de todos os lugares. Recebemos saudações e simplesmente as transmitimos adiante a todos em todos os povos, línguas e nações. Nós ouvimos que este mistério de Deus, todo o plano de redenção, o plano de salvação de nosso Deus está chegando à conclusão e nós podemos ter parte nisso. Vamos ler mais algumas passagens bíblicas que devem nos fortalecer a todos na fé e que realmente seja assim, que todos creiam a Deus e saibam que não é a palavra de homem que proclamamos, mas a santa palavra de Deus. Por favor. Nós lemos de Romanos 1, versículos 1 e 2. Romanos 1, versículos 1 e 2. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, fui designado como apóstolo para proclamar a mensagem de salvação de Deus, que Ele prometeu antecipadamente por meio de seus profetas nas Santas Escrituras. Graças seja ao Senhor. Irmãos e irmãs, não é arrogante se eu digo hoje, eu, irmão Frank, um servo de Jesus Cristo, fui chamado em 2 de abril de 1962 para levar a mensagem divina de salvação a todas as nações e proclamar aquilo que Deus havia confirmado nas Santas Escrituras por meio dos profetas e depois no Novo Testamento por meio dos apóstolos. Irmãos e irmãs, nós não proclamamos palavra de homens, nós proclamamos a santa e eterna palavra de Deus. E quem nasceu de novo para uma viva esperança e recebeu a nova vida divina, a vida eterna, aceitará e receberá o que Deus tem a nos dizer por meio de sua palavra. Vamos continuar lendo. Nós lemos de 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 13. Por isso, também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os
que crestes. Louvado seja o Senhor, que a palavra de Deus se torna eficaz em nós, que cremos, e de fato se torna realidade, que não apenas confessamos com a boca, mas cremos de coração, e que a palavra nos é revelada por meio do Espírito Santo. E irmãos e irmãs, como já lemos, a mensagem divina de salvação tem que ser pregada a todos os povos como um testemunho. Isto já está escrito em Mateus 24, 14, para que ninguém tenha uma desculpa. Deus providenciou para que, por meio da transmissão, a palavra santa, sim, o completo plano de salvação que esteve oculto desde a eternidade, mas foi revelado em Jesus Cristo e foi iluminado novamente nesse tempo por meio da palavra de Deus, e pôde se tornar acessível ao povo de Deus para que possamos ter uma parte pessoal nele. Por favor, pensem nisso, no que acabamos de ler, que a palavra se mostra eficaz em nós. Que isso possa acontecer com todos nós, de que a palavra não retorne a Deus vazia, mas pôde cumprir aquilo para o que foi enviada nesse tempo, o que seja chamar a congregação noiva para fora, para ser purificada na palavra da verdade, a fim de poder encontrar o Senhor estando santificada. Vamos ler ainda algumas passagens bíblicas. Nós lemos de 1 Timóteo 1, versículo 3. 1 Timóteo 1, versículo 3. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Exatamente essa é minha missão. Não deixar valer nada a não ser que esteja escrito na palavra de Deus. Mas o mundo religioso está cheio de doutrinas estranhas que não se encontram na Bíblia. E Paulo se tratou para ele que também Timóteo e seus colaboradores também se preocupassem que nenhum ensinamento estranho fosse trazido para a congregação e pregado nela, mas que tudo estivesse de acordo com a palavra profética e apostólica, ou seja, aquilo que os nossos irmãos pregaram no início.
E é por isso que, no nosso tempo, nós voltamos à palavra original, aos ensinamentos originais que foram proclamados pelos apóstolos no início. E nós absolutamente não deixamos sequer uma doutrina estranha valer. Deus conceda a todos a graça para isso, de ter respeito diante da sua palavra. Por favor. Nós lemos de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos ensinadores, que introduzirão encobertamente falsas doutrinas de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Também essa é uma poderosa passagem bíblica, com uma proclamação tão profunda que Deus nos deu, duplamente e triplamente enfatizado, assim como houve falsos profetas em Israel que enganaram o povo. Assim, nós passamos desde o surgimento da congregação do Novo Testamento pela mesma situação. Pensemos na primeira epístola em Apocalipse, capítulo 2. E tu puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E o que nos é dito nas 7 cartas às congregações, como é relatado, do ensinamento de Balaão, de tudo o que lá houve, de Jezabel, que agia como profetisa, da doutrina de Balaão, tudo lá em Apocalipse, nos capítulos 2, foi relatado, 2 e 3 foi relatado, o que já no cristianismo primitivo se infiltrou. Mas deixe-me enfatizar isso. O verdadeiro ensinamento dos apóstolos permaneceu conosco e nós agradecemos a Deus o Senhor por isso. Quem quiser crer no que Balaão disse ou no que alguém outro disse, que o faça. Nós cremos a Deus e somente na palavra de Deus. Mas, por favor, preciosos irmãos e irmãs, não passem ao largo dessas coisas com leveza, mas levem-nas a sério e sejam gratos por isso que Deus o Senhor enviou um grande homem de Deus em nosso tempo, que não pregou para nós o que Atanásio ou qualquer outro pai ou mestre da igreja pregou, mas a pura e santa palavra de Deus, conforme proclamada pelos apóstolos e profetas. Por favor.
Nós lemos de Tiago 5, versículos 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Também esta palavra tem que ser enfatizada e faz parte da minha proclamação de que não condeno ninguém que tenha se desviado do caminho, mas que eu desejo, no nome de Jesus Cristo, que todos que introduziram falsas doutrinas sejam trazidos de volta, pois nós aprendemos isso do texto bíblico. Falsas doutrinas levam à morte espiritual. Somente o que vem de Deus leva à vida. E é por isso que nosso Senhor disse: as palavras que eu dirijo a vós são espírito e vida. Mais uma vez, eu digo isso sob mandato de Deus, no nome de Jesus Cristo, que todos os irmãos que se desviaram, que também entenderam mal o que o irmão Branham disse e enganaram as pessoas, que todos devem voltar e realmente, nesse último momento, antes do retorno de Jesus Cristo, devem se curvar sob a poderosa mão de Deus e permitir que sejam corrigidos e retornem ao Senhor, porque com Deus somente vale aquilo o que Ele disse e prometeu. Por favor. Nós lemos de Atos dos Apóstolos 3, versículos 20 e 21. Atos 3, versículos 20 e 21. Eu leio o versículo 20. Para que venham tempos do refrigério e para que Ele envie Jesus, aquele que foi ungido para vós. Nós aguardamos o tempo do refrigério, da revitalização por meio do Espírito Santo. E Deus guiou assim para que nós fôssemos trazidos de volta, porque o Espírito Santo só cairá sobre a multidão comprada pelo sangue. Assim como a congregação começou, que aqueles que haviam recebido e aceitado a redenção se reuniram para vivenciar a promessa que o Senhor lhes havia feito após sua ressurreição. Permaneçam em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder das alturas. Portanto, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o ressuscitado,
que nos deu a redenção por meio da cruz do Gólgota, pelo seu santo sangue, e agora, após a sua ressurreição, junto com os seus, esteve e lhes disse que não deveriam se afastar de Jerusalém, mas que vivenciassem o poder do Espírito Santo. E irmãos e irmãs, permitam-me dizer isso já agora. Não apenas os 120 que estavam no dia de Pentecostes lá no cenáculo e vivenciaram o derramamento do Espírito Santo, mas outros 3.000 vieram no dia de Pentecostes também, e somos gratos por isso. Deus não apenas faz um começo, mas Ele também dá a continuação, e assim também acontece no nosso tempo. Deus fez um novo começo, enviou o seu servo e profeta prometido, nos chamou para fora de todos os falsos ensinamentos que existem nas congregações cristãs e nos trouxe de volta à palavra, para que agora o tempo do refrigério, a revitalização por meio de um derramamento do Espírito possa acontecer antes do arrebatamento. Nosso Senhor e Salvador, ungido, quer nos ungir como seus filhos. Ele, o Salvador, nós, os redimidos. Ele, ungido, nós, os que são ungidos com o Espírito, pois assim está escrito. Irmãos e irmãs, nós, em breve, vamos vivenciar a Deus de uma maneira poderosa. Por favor. Nós lemos versículo 21. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Graças ao Senhor, isso simplesmente faz parte, que o nosso Redentor está esperando no céu que sobre a terra a congregação noiva seja trazida ao estado original, que todos tenham suas vivências divinas, espirituais, vivenciem uma real conversão, vivenciem um novo nascimento, vivenciem uma renovação, vivenciem um batismo do Espírito, vivenciem o selamento com o Espírito Santo. O Senhor espera até que chegue o momento em que tudo isso aconteça novamente na congregação. E nós somos gratos por termos chegado agora no tempo onde não apenas lemos essas promessas, falamos e pregamos sobre elas, mas que estamos na expectativa de que tudo se tornará realidade em nós, o que foi prometido. Já agora podemos dar graças que o Senhor fará tudo bem e que haverá uma congregação noiva no seu retorno, sem mancha
sem ruga. E por isso somos gratos, porque para isto a última mensagem foi trazida, para que em todos os povos e línguas os eleitos possam ser chamados para fora e preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor. Nós lemos ainda de Mateus 17, versículo 11. Mateus 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. Aqui nós temos a direta promessa que Deus já havia feito no Antigo Testamento, em Malaquias, nos 2 últimos versículos. E ele confirma novamente. O profeta Elias teve a tarefa de convocar o povo de Deus. E então, quando eles estavam no Monte Carmelo, ele pôde chamar dentro da multidão: quanto tempo vós quereis ficar mancando dos dois lados? Se o Senhor é Deus, então sigam-no. Todos vocês conhecem as Santas Escrituras, irmãos e irmãs. Também, assim, o irmão Branham foi enviado como o profeta prometido. E, de fato, podemos perguntar: quanto tempo mais? Quanto tempo ainda? Chegou o tempo não de se mancar em ambos os lados, mas de saber, assim como Deus prometeu o tempo do refrigério, Ele também prometeu que tudo será restaurado ao seu estado correto. Essa é a promessa de Deus que acabamos de ler. Podemos passar ao largo disso? Não. E novamente não. A palavra fala a nós. Irmãos e irmãs, vamos agora testemunhar um culto de cura. O irmão Branham não trouxe apenas uma mensagem. Ele foi tão abençoado por Deus e também foi capaz de vivenciar muitas curas de enfermos. De fato, se tornou realidade o que o nosso Senhor disse: as obras que eu fiz, vós também as fareis. E nós somos gratos ao Senhor que a confirmação da palavra aconteceu. E irmãos e irmãs, quando o irmão Branham menciona a luz sobrenatural, que durante a oração pelos enfermos veio sobre uma pessoa, então pensem, por favor, que Deus é sobrenatural e que Ele pode brilhar com luz sobrenatural. Ele esteve com o povo de Israel, de acordo com Êxodo 13, os 2 últimos versículos. Durante o dia, na coluna de nuvem, e na noite, na coluna de fogo, e iluminou sobrenaturalmente o caminho
do povo de Deus por luz sobrenatural. E quando Paulo relata em Atos 9 que ao meio-dia, na estrada para Damasco, ele viu uma luz sobrenatural que apareceu diante dele. Todos vocês conhecem a história da conversão de Saulo, que se tornou Paulo. E se vocês forem então para Atos dos Apóstolos 12, Tiago foi assassinado, Pedro foi jogado na prisão e acorrentado, e de repente, à meia-noite, uma luz sobrenatural veio e o anjo do Senhor entraram no salão e Pedro foi liberto de suas correntes. Todas as portas se abriram e ele foi conduzido para fora. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o mesmo. E ele fala: eu vim a esse mundo como luz, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas, mas tenha a luz da vida. Então, Deus confirmou a mensagem e os cultos de cura foram vivenciados por centenas de milhares de pessoas nos mais de 30 anos. E pela graça, eu também sou uma delas. Deus vos abençoe agora. Por favor, ouçam com atenção e creiam e agradeçam ao Senhor que também vocês estão curados. Isso de fato aconteceu tudo. Salvação e cura, perdão, libertação, plena redenção em espírito, alma e corpo aconteceu na cruz do Gólgota para todos nós. Deus vos abençoe. Que os doentes sejam curados, os perdidos sejam salvos, os presos sejam libertos. Sejam abençoados no santo nome de Jesus. Vejam, Deus é fiel, e se eu me colocar à disposição do Espírito Santo de tal forma que Ele possa assumir o controle total sobre mim, vejam, não sou eu, é Ele. Esta é a mulher. Nós somos estranhos um para o outro, não é? Mas Deus conhece essa mulher. Ele me conhece. Eu não a conheço, ela não me conhece, mas Deus conhece a nós dois. Ela tem algo, por isso ela está aqui. Eu não posso saber o que essa mulher tem. Talvez ela tenha dificuldades financeiras, talvez em sua família. Eu não sei. Eu poderia dizer: mulher, aleluia, o Senhor te cura. E eu poderia dizer também: aleluia, você está doente, aleluia, você vai ficar saudável. Eu poderia fazer isso. E se ela crer, isso pode acontecer. Por que não? Porque veio com sinceridade. Mas ela também espera algo. Mas se Deus falar por meu intermédio, como o Senhor falou à mulher junto ao poço, conforme está relatado em João 4, ou como foi com Filipe e Natanael, ou com Pedro, como ele disse, quando os encontrou pela primeira vez, quem eram eles, onde estavam? Se o Senhor vai trazer algo de sua vida, as dificuldades que você teve ou que você tem agora, então você saberá se é verdade. E se Deus sabe o que foi, então Ele sabe o que é e o que será.
Está certo? Então vamos orar. Ó Senhor, no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu me entrego completamente a Ti, Senhor. Toma-me completamente, meus pensamentos, meu espírito, tudo o que sou e tudo o que há em mim. Aceite, ó, que recipiente miserável você pegou. Eu olho para Ti e eu te peço, esteja conosco e abençoe de forma extraordinária. Limpe e santifique todos e esteja conosco. E Tu ocultasse isso de sábios e prudentes e revelasse aos que não são nada, que todos cheguem a saber que Tu és Jesus Cristo e és o mesmo, que eles saibam que há unção em Gileade e que Tu és ainda o médico, que todos os que têm cartões de oração ou não têm, que possam ser curados, que eles simplesmente creiam e reconheçam que Tu simplesmente te faz conhecido através do Teu servo como sendo o mesmo. Conceda-nos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, estejam em adoração e no nome de Jesus Cristo eu tomo cada alma sob o Seu controle. Eu não conheço você. Se o Espírito Santo me revelar algo do que você sabe que eu não posso saber, você aceitará? Vejam, vocês sabem que isso tem que vir de forma sobrenatural, seja do diabo ou de Deus. É sobrenatural, porque eu não conheço você. Naturalmente, não pode ser natural. Se você achar que é o inimigo, será recompensado por ele. Se você achar que é de Deus, será recompensado por Deus. A maneira como você pensar, como você aceitar, será assim. Naquela ocasião, Natanael disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse, bem-aventurados, porque você e vós vereis ainda coisas maiores. Os escribas disseram, ele tem o Beelzebul, um tipo de adivinhação e assim por diante. Onde vocês pensam onde eles estão hoje e onde estão Filipe e Natanael hoje? Agora, se Deus me revelar o que você tem, todos vocês crerão na plateia e também na plataforma. O Espírito Santo está aqui. A mulher sofre de nervosismo. Eu deveria orar por isso. Ela está extremamente nervosa. Isso tem a ver com a mente, com o espírito, com tudo. Você acha que vai perder a cabeça. Satanás mente. Quantos creem? Todos vocês que estão nervosos e têm uma condição, um sofrimento assim, levante-se. Vocês pensam, irmão Branham, isso você adivinhou? Não. Vamos ver se foi adivinhação ou revelação. O Senhor certamente mostrará mais. Sim, eu vejo que você está se mudando e parece que você está me deixando. E ela não é desta cidade. Você vem de uma grande cidade, de Chattanooga. É isso mesmo? Você crê que Deus sabe quem você é? O seu nome é Cleo e você é a senhora Cleo Dugan. Dugan é o seu sobrenome. E eu posso ver agora sua irmã. Ela está em um sanatório e mora em Knoxville. Vocês dois estão curadas em nome de Jesus Cristo. Você também crê que o Espírito de Deus está aqui para revelar tudo isso? Assim como vocês creem, assim acontecerá. Vocês creem no público? Tenham fé em Deus. O mesmo Espírito Santo
que esteve agindo nos dias de Jesus Cristo está agindo hoje. Orem. Também nós somos estranhos um para o outro. É a primeira vez que nos encontramos, mas Deus nos conhece ambos. Se Deus me revelar qual é a sua aflição, a mim como seu servo, mostrar por que você está aqui. Mas eu nasci com um dom e durante toda a minha vida eu tive visões. Você também sofre de nervosismo e tem um problema nas costas. Se for correto, então acene com a mão. E a sua dor nas costas te deixou nervosa. Seu nome é a senhora Wells e você é aqui de Cleveland. Vá para casa. Você está curada pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Vamos, mulher. Você crê de todo o coração? Você crê que Deus pode me dizer o que você tem? Você crê que esse é o Espírito de Cristo? Você caiu e machucou o ombro. Eu deveria orar por isso. Você não é desta cidade, não é desse estado. Você é do Missouri. Você pode ir para casa. Você está completamente curada pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus é Deus. A mulher sentada lá no final da fileira, ela está orando. Ela tem um problema cardíaco. Você crê que Jesus Cristo te cura? Você crê? Você aí, olhando para cá agora, você crê que Deus vai curá-lo? Se você puder crer, aceite, você pode voltar para casa saudável. A segunda mulher da fila, você crê que Deus vai curá-la? Você tem uma doença estomacal? Cristo curou você. Você tem um cartão de oração? Não, você não precisa de um. Deus já a curou. O que a tocou? Ela tocou o sumo sacerdote na fé. Ela tocou Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele tem compaixão de nós. Eu peço a toda a Assembleia que creia no que diz as Escrituras. O Espírito de Deus está presente. Não duvidem, tenham fé em Deus. Mulher, será que também somos estranhos um ao outro? Levante a sua mão. Obrigado. Se Deus me revelar o que você tem, você crerá que eu sou profeta de Deus e seu servo? Você crê que é o Espírito de Deus? Entre mim e a mulher está a luz. Sim, diretamente entre nós dois. Vocês estão vendo a luz se move em direção à mulher. Ela não está aqui por si mesma, mas por outra pessoa. E isto é para sua filha adotiva. E ela não está aqui, ela mora na Geórgia. E ela também está nervosa e tem um problema grave de fala. E vejo uma sombra sobre ela. Ela ainda é uma pecadora. Ela ainda não está salva. Isto é assim, diz o Senhor. Você aceita? Então creia que ela está curada e salva. No nome de Jesus Cristo. Você crê, mulher? Você crê que Deus pode me dizer qual é a sua aflição e me mostrar por que você está aqui? Um momento, alguém tocou o Senhor pela fé. O senhor idoso sentado ali, ele tem um problema na perna. Você deve ser operado. Você não tem cartão de oração. Você sentou lá, orou e creu. E o Senhor fala com você agora. A luz, o anjo do Senhor está agora ao seu lado. Creia somente, você está curado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Você tocou o sumo sacerdote que tem compaixão por nós. Não duvide.
O que o homem tocou? O que foi isso? Ele orou e creu. E eu vi que algo estava acontecendo. Ele nem sequer tem um cartão de oração, nem mesmo está na plataforma, na fila de oração, mas ele creu. O anjo do Senhor estava ali, a luz estava acima dele, e os médicos queriam operar sua perna. Creia de todo o seu coração que você não precisa mais de uma operação. Todos vocês creem que Deus está presente, que Ele está aqui em espírito? Ele é Deus. Ele sempre foi Deus e sempre será Deus. E é o mesmo aqui hoje. É por essa mulher que devo orar em seguida. Se Deus revelar algo de sua vida para mim, você crerá? Você teme câncer? Sim. Você fez uma cirurgia na mama e tem medo de que o câncer volte. Bem, se isso for verdade, levante sua mão para que as pessoas vejam. Há unguento em Gileade, o médico está aqui. Você não precisa de outra operação. Você está curada pelo poder de Deus. Deus realizou a primeira operação no Jardim do Éden, quando tirou a amada Eva de Adão. Você não precisa mais de uma operação. Ande na fé, você está curado pelo poder de Deus, no santo nome de Jesus. Eu sinto que alguém na congregação acha que eu estou lendo os pensamentos. Assim como me foi revelado, quem for, eu direi. Lá está alguém sentado com TB, tuberculose. Um homem mais jovem. Você tem um cartão de oração? Não. Mas você tem tuberculose. O grande médico está perto de você. Prezado Senhor, você tocou o sumo sacerdote. Levante-se e agradeça a Deus. Você está curado de sua tuberculose pelo poder de Deus, no nome de Jesus. Que o homem venha aqui. Você aqui, por favor, coloque sua mão em minha mão. Quando Deus me revelar o que você tem, você crerá que Jesus Cristo é o mesmo, que Ele está presente. Você tem um problema de asma. Ele está te deixando agora. Eu nem sequer olhei para ele. Olhem, você crê que o seu problema cardíaco vai deixá-lo? Então você também pode sair daqui curado. Você também tem asma. Não duvide, mas creia. Creia de todo o seu coração. E você também crê de todo o seu coração. Você não precisa mais de uma operação. Você também está curado. Você pode ir lá comer seu jantar e você está curado. Oh, que fé! Também você pode ser curado. Basta crer que isso já aconteceu. Você também não precisa ser mais operado. Seu tumor foi tirado. Você está curado. Você crê que o seu problema de coluna está curado? Então siga seu caminho e se regozije. Todos vocês creem agora. Vocês estão satisfeitos com o fato de Jesus Cristo se revelar tão poderosamente no nosso meio? Como o mesmo? Simplesmente vão e agradeçam ao Senhor, pois Ele o fez. Vocês estão curados. Quantos creem nisso? Vocês, em toda a Assembleia, existe pomada em Gileade? Há um médico? Ele está presente? Ele é o grande médico. O grande médico está agora perto de nós. Vocês, aqui na frente, nas macas, nas cadeiras de rodas, o que quer que vocês tenham, eu vejo agora. Você lá, crê que Deus está presente? Se eu pudesse curar você, eu viria e o faria. Mas eu creio que você já está curado. Jesus Cristo já fez isso. E quando Ele revelar isso por meio do seu Espírito Santo, você aceitará?
Por favor, dê uma olhada aqui. Eu digo isso não para ser algo, mas como Pedro e João disseram na época. Vejam, simplesmente aconteceu. E sobre você há uma sombra da morte. É um coágulo de sangue em seu coração. E o médico não pode fazer nada, mas Deus pode. Você crê? Você aceita? Você aceita a sua cura? No nome de Jesus Cristo, seja curado. Você está curado. Se vocês creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a sombra escura estava sobre você, ela se foi, você está curado. E você com seu diabetes, você também está curado. Creiam, o Senhor está presente. Todos vocês, os demais, levantem-se de suas macas, levantem-se de suas cadeiras de rodas, levantem-se na fé. O poder de Deus está aqui. Jesus Cristo é o mesmo. Vocês estão curados. Creiam. Ajam de acordo com isso. A presença de Deus, o poder de Deus está aqui. Deus Todo-Poderoso, doador de todas as boas dádivas e da vida eterna. Tu estás no nosso meio. Vem agora sobre todos, para que sejam salvos, para que sejam curados. Eu te agradeço por isso. Satanás, você está derrotado. Saia dessa sala, saia de todas as pessoas. Jesus Cristo está presente. Satanás, você não tem direito sobre essas pessoas. Elas estão redimidas, estão salvas, estão curadas. Satanás, eu te ordeno, afaste-se, saia e abandone todas essas pessoas e esse prédio. E eu ordeno que todos eles sejam curados no nome de Jesus Cristo. Você aí na maca, levante-se. Você aí, levante-se. Sim, eles se levantam. Eles se levantam no nome do Senhor. O poder de Deus está poderosamente presente. Amados irmãos e irmãs, prezados amigos, nós testemunhamos o culto de cura. E eu sou tão grato a Deus por eu ter vivenciado tantos cultos de cura. Mas deixe-me agora dar em poucas palavras o meu testemunho poderoso. Em dezembro de 1980, eu estive em países africanos, ultimamente na África, em Gana, na cidade de Accra, e tive que passar a noite em um hotel muito ruim, porque havia chegado muito tarde. Além disso, levei 4 picadas da mosca tsetse, que transmite a malária, e voltei da viagem no final de dezembro com malária tropical. E fui levado imediatamente ao hospital. E os médicos fizeram tudo o que podiam. Mas em meados de janeiro de 1981, quando a equipe de médicos entrou no meu quarto na segunda-feira, apenas alguns deles, o professor Becker, outro médico e mais 2 enfermeiras, e eles olharam o relatório
e simplesmente disseram, foi o Dr. Becker quem disse, desculpe, sentimos muito, mas nada mais pode ser feito. Os glóbulos vermelhos foram comidos, estão abaixo de 50%, estão chegando a 40%. Não há mais nada que possamos fazer. Temos que nos despedir do Senhor. E então chegou a terça-feira e veio uma grande equipe, vários médicos, e novamente leram e disseram mais ou menos a mesma coisa. Não há nada que possamos fazer, sentimos muito, e foram embora. E então veio a quarta-feira, quando minha esposa só se despediu por 2 ou 3 minutos, e então veio a quinta-feira, quando 2 enfermeiras empurraram minha cama de hospital para a sala de óbito, uma cortina aqui e outra aqui, uma à direita, outra à esquerda, e à direita havia alguém em agonia de morte. Oh, meu Deus! Que palavras esse homem usou não pode ser passado adiante. Mas eu estava deitado ali, estava tão seguro em Deus e disse, amado Senhor, quando me dirijo a Ti agora, como estou diante de Ti, e no próximo momento fui tirado de meu corpo e levado para a glória. Testemunhei o arrebatamento, vi a multidão vestida de branco. Todos eram jovens, todas as irmãs tinham cabelos compridos que pendiam para trás. Todos os irmãos, tudo estava lá, e as roupas estavam brilhando. Não eram apenas brancas, estavam brilhando. Oh, eu poderia descrever a vocês e repetir todo o procedimento. Todos os olhos se voltavam primeiramente para como oeste, e depois todos como se fosse para o leste, e por fim todos se dirigiram os olhos para cima, e eis que no momento seguinte fomos levantados da terra, ou seja, estávamos reunidos no ar e levantados de lá. E depois, sequer podemos dizer isso, depois de alguns instantes, olhei um pouco mais para cima e vi a Nova Jerusalém. Foi o maior dia de minha vida. No meio de janeiro, naquela sexta-feira, graças sejam simplesmente ao Senhor, que eu não apenas testemunhei cultos de cura, mas também vivenciei uma cura divina. Seja a gratidão ao Senhor. Irmãos e irmãs, sejam fortalecidos, sejam abençoados. Vocês que estão doentes, sejam curados pelo poder de Deus, pelo sangue derramado na cruz do Gólgota. E nós cantamos, há poder no sangue, há poder no sangue. E vocês estão curados, vocês estão salvos, vocês são propriedade de Jesus Cristo. Agradeçam a Deus pela plena redenção, pela última mensagem
por aquilo que Deus fez no nosso tempo. Gratidão seja a Ele pelo que ainda está por fazer, e nós estamos em grande expectativa e vivenciaremos tudo o que Deus ainda fará. Louvado seja o seu glorioso nome. Amém. Amém. No tempo do anoitecer haverá luz. Quando as pessoas se desviarem da palavra de Deus, então Ele enviará o espírito de Elias para conduzir a noiva ao paraíso eterno. Ao anoitecer, quando a palavra brilhar e as pragas caírem sobre o mar e a terra, então Ele chamará meu Senhor e Salvador, o pó para a vida, com as vestes de luz. Ao anoitecer, quando a luz brilhará e a sombra escurecerá esse vale terrestre, então ecoará a trombeta festiva para levar a noiva à ceia das bodas. Ao anoitecer, quando a palavra estiver cumprida e até as sombras se desvaneçam na luz, então os santos, cheios de adoração, verão o seu Rei com lágrimas de alegria.